conforme prometido, vou fazer aqui a gravação do conteúdo da aula 5, tá? Vamos lá. Bom, aula 5, conforme a gente já tinha começado em sala de aula, é a aula onde nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão dos contratos de trabalho. Falávamos na aula passada, e já falei isso em sala de aula com vocês, sobre a resposta da situação-problema, onde se busca ali o recurso de revista, baseado nos artigos 896 e 893, e a tese, né, a ser adotado pela empresa, é que o desconto é lícito, levando em consideração a orientação jurisprudencial 251, assim como o artigo 7º, inciso 26 da Constituição e o artigo 462, parágrafo 1º da CLT, uma vez que houve culpa do empregado ao não observar os comandos da norma coletiva. Bom, também falamos em sala de aula sobre a questão do peçanha, né? E já também respondemos a essa questão, analisando aqui que a letra A era correta, porque afirma que preenchia os requisitos necessários a legítimo reconhecimento de relação de emprego entre o policial militar e empresa privada, independentemente de eventual cabimento de penalidade disciplinar previsto no Estatuto do Policial Militar, de acordo com a jurisprudência do TST, que entende que a relação de emprego pode ser reconhecida mesmo que o empregado seja policial militar, desde que preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT. E aí coloquei como uma das fundamentações aqui o artigo 3º, tá bom? Bom, vocês têm aí o restante, depois podem analisar no trabalho. Vamos diretamente àquilo que a gente estava discutindo em sala de aula. Já dissemos que o contrato ele pode ser expresso ou pode ser tácito. Expresso, né, quando vocês conseguem colocar no papel tudo aquilo que foi alinhado entre empregador e empregado. E tácito, que é o que ocorre na maioria das vezes quando não há anotação na carteira de trabalho e fica pendente de uma formalização. Esse contrato ele não exige uma forma especial, contudo, quando se fala de tempo de serviço, é necessário que seja anotado na carteira de trabalho e previdência social, até para fins de recolhimentos, né, de tributos. Bom, já falamos um pouco sobre contrato de aprendizagem, de atleta, artista e temporário, que devem ser por escrito, trazendo ali todas as regras referentes a esse contrato. Fiz uma pergunta para vocês se o contrato de experiência ele pode ser verbal, e nesse ponto nós já discutimos também que ele tem que ser por escrito, né, a necessidade dele ser expressos. Falamos também sobre as categorias, né, do contrato de trabalho, que pode ser um pacto individual, celebrado apenas por um trabalhador, pode ser um contrato plurimo, celebrado por vários trabalhadores, né, cuja prestação persiste ou consiste em uma unidade, como é o caso de uma orquestra, ou já falamos também em casos de empreitadas, entre outras coisas, e o contrato coletivo celebrado por sujeitos coletivos, a exemplo dos sindicatos e das empresas. O contrato por prazo determinado, ele traz algumas características. São aqueles ajustados como duração certa e pré-fixada desde o seu nascimento, quer dizer que eu sei quando ele começa, sei quando ele termina. Serviço, uma das possibilidades, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. E aí a gente pode encontrar alguns exemplos, como a substituição de empregado afastado, elevação de produção em períodos típicos, como Natal, Páscoa, final de ano, que as lojas, né, acabam tendo um volume maior, ou ainda para a realização de uma obra certa, como pintura de residências, reformas, entre outros. Os contratos, eles podem ser sucessivos, conforme nós já vimos, eles podem ser sucessivos, mas admitem uma única renovação, sendo que o prazo máximo desses contratos por prazo determinado é de 2 anos, tá? E aí, cada modalidade, nós vamos ver aqui que tem um tempo distinto. Atividades empresariais de caráter transitório, exemplo, feira de calçados, agropecuária, circos, entre outros, que vão contratar por um determinado tempo, que é enquanto perdurar aquela festa ou enquanto perdurar aquela determinada feira. Então, essa é uma das modalidades contratuais também que admite o contrato por prazo determinado. Contrato de experiência, o mais utilizado por todos, que tem um prazo máximo de 90 dias, como eu disse em sala de aula para vocês,
ele admite uma única renovação durante o contrato. Então, normalmente, o pessoal faz 45, 45, mas pode ser 1 mais 89, 10 mais 80, não tem nenhum problema. O importante é que tenha apenas uma única renovação. É um termo certo, né? Quando da celebração já se conhece o seu termo. O que que é o termo, né? Cíntia Chagas. Termo é o seu fim. Exemplo, o contrato de experiência que prevê aí os 90 dias de prazo. Há aqueles que é o termo incerto, porque não tem uma data pré-fixada, mas é uma execução, né, de um serviço previamente ajustado, exemplo de obras, mas tem um prazo máximo de 2 anos. Podem haver contratos sucessivos, a fundamentação legal daquilo que nós já dissemos, está no artigo 452 da CLT, e eu posso celebrar um novo contrato de experiência para a mesma função. Já vimos isso também em sala de aula, que eu não posso celebrar um novo contrato de experiência para a mesma função, porque caracterizaria ali um contrato por prazo indeterminado e não por prazo determinado. E a extinção? Como pode ocorrer, então, a extinção desses contratos por prazo determinado? Ele pode chegar ao seu fim, né? Então, chegando ao seu termo, o que que acontece? Vencido o prazo ajustado, são devidos ao trabalhador o pagamento de 13º, proporcional ao período trabalhado, férias proporcionais ao período trabalhado acrescidas de 1/3 e liberação do fundo de garantia depositado, tá? E se houver uma dispensa antecipada pelo empregador, o que que se paga? 13º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, liberação do fundo de garantia com 40%, então haverá aqui uma indenização, e a indenização correspondente a 50% do que seria obtido até o final do contrato, diante da regra contida no artigo 479 da CLT e súmula 125 do TST. O que que é isso? Vamos imaginar que eu tenha feito um contrato de experiência de 45 dias, renováveis por mais 45. O funcionário trabalhou 45 dias, beleza, renovei o contrato dele, ele trabalhou mais um dia, e aí começou a ter problema. Não estava se adequando às necessidades ali da empresa, eu resolvo rescindir o contrato dele. Então, faltavam 44 dias para o final do contrato. Eu tenho que pagar, além de férias, 13º, a liberação do fundo de garantia, mais 22 dias de saldo de salário para esse funcionário. Bom, e se for o contrário? E se a iniciativa para rescisão contratual não for do empregador, mas for do empregado, que é um pedido de demissão antecipada? Ele tem direito ao recebimento do 13º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, podendo, vejam o verbo, o trabalhador ser compelido a indenizar o empregador por eventuais prejuízos sofridos pela rescisão antecipada. Então, a mesma regra aplicada ao empregador é aplicada ao empregado, mas aí muda-se o verbo, tá? Porque o empregador, ele tem que pagar, então ele é obrigado. Já quando é o funcionário que pede demissão, o empregador pode descontar 50% dos dias faltantes, tá? Então ele não é obrigado, vai depender, obviamente, ali do ajuste feito entre empregador e empregado. Pedido de demissão ou dispensa em contratos que prevêem a rescisão antecipada. Então, veja, quando eu tenho um contrato por prazo determinado e ali traz uma cláusula prevendo a possibilidade de rescisão antecipada do contrato, nesse caso, tá, há a presença do aviso prévio, que é a comunicação. Olha, muito embora o seu contrato tenha um prazo de 2 anos, findado ali o primeiro ano, eu falo assim, olha, nós não vamos até o final do contrato. E aí precisa-se, então, dar um aviso prévio de, no mínimo, 30 dias para esse empregado. Férias proporcionais, acrescidas de 1/3, 13º proporcional e fundo de garantia mais 40%, nos termos do artigo 481, são os direitos decorrentes, né, dessa relação de emprego. Interrupção e suspensão. Bom, isso aqui em relação aos contratos de trabalho. Vamos lá. Nós temos aqui a extinção do contrato no termo pré-fixado, ainda que o trabalhador seja afastado à prestação dos serviços. Vamos entender aqui o seguinte: se eventualmente houver um afastamento que não seja um afastamento decorrente de saúde,
né, não haverá ali suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, levando à extinção de acordo com o que foi pré-determinado do contrato por prazo determinado. Por outro lado, se nós, para que possa ocorrer uma interrupção da contagem do prazo, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 472, e a retomada da sua fluência normal após o retorno do trabalhador à prestação de serviço, até o termo final fixado. O que é isso aqui? Durante o contrato determinado, a pessoa ou sofreu um acidente, ou teve algum atestado médico, que a impossibilitou de trabalhar, ela vai ficar afastada, então haverá ali, né, uma suspensão do contrato de trabalho e uma interrupção da contagem do prazo. E aí, nesse caso, assim que ela for considerada apta ou considerado apto, a partir desse momento volta a correr o prazo para o fim do contrato de trabalho. Como fica a colaboradora que fica grávida durante o contrato de trabalho? Aqui é a pergunta em relação aos contratos por prazo determinado. Há uma discussão bem interessante sobre isso, se ela teria estabilidade ou não, levando-se em consideração que ela já sabia quando iria começar e quando iria terminar o seu contrato de trabalho. Contudo, né, isso já está pacificado, de que não havendo cláusula específica no contrato de experiência pré-determinando aquele contrato, a gestante faz jus, né, à indenização substitutiva ou à estabilidade pelo período de 120 dias após o nascimento do filho. Tá? Então, ela tem a estabilidade durante toda a gestação, mais 120 dias após o nascimento do filho. E aí a jurisprudência que eu trouxe aqui para vocês: estabilidade provisória, gestante, contrato de experiência. Nos termos da TJP deste segundo egrégio Tribunal Regional do Trabalho, a empregada contratada mediante contrato de experiência não faz jus à garantia provisória de emprego. E aí, depois, quem quiser pode dar uma olhada. Esse é um processo de 2017, né, com a publicação em 2019, bem interessante sobre o tema. Vamos lá. Contrato por prazo indeterminado. Esses contratos são aqueles que não têm um termo final conhecido, pois é celebrado com a intenção de projetar-se no futuro, que é a maioria dos contratos. Passado a experiência, passado esse período de um contrato determinado, você passa a ter, então, o seu status, né, o seu contrato passa a ter um status de prazo indeterminado. O que isso traz aí de benefícios ao trabalhador? O afastamento para até 15 dias por doença ou acidente de trabalho, ele é de responsabilidade do empregador, mantendo a integridade do contrato até o trabalhador estar apto a retornar às atividades. Garantia de emprego provisório para o dirigente sindical, membro da CIPA, diretor de cooperativa, acidentado do trabalho ou gestante. Então, são direitos e garantias aí decorrentes do prazo indeterminado. Rescisão imotivada, né, havendo por parte da empresa o interesse do rompimento de contrato, são devidas as verbas de aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, mais 1/3 do salário, 13º salário, saldo de salário, fundo de garantia mais multa de 40%, além da liberação das guias de seguro-desemprego. A justa causa, prevista no artigo 482 da CLT, é um direito do empregador de romper o contrato em razão de alguma falta grave cometida pelo funcionário. E aí, quais são os direitos? Quais são os direitos? Apenas saldo de salário dos dias eventualmente trabalhados e férias vencidas acrescidas de 1/3, se for o caso, se eventualmente tiver alguma férias ali que não foi paga, tá? Então, 13º proporcional, férias proporcionais, liberação de fundo de garantia, aviso prévio, terá? Não, não terá nenhuma dessas verbas no caso da aplicação da justa causa. E o pedido de demissão? Com menos de 12 meses, há direitos a serem recebidos de saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, de acordo com o entendimento, né, já cristalizado pela súmula 261 do TST, lembrando que nessa hipótese os depósitos do fundo de garantia não serão movimentados pelo trabalhador, que tampouco fará jus ao recebimento das guias do seguro-emprego. Então, se pediu demissão, ele vai receber apenas saldo salário, 13º, férias proporcionais, mas sem poder fazer o levantamento do fundo de garantia e também não terá direito ao
seguro-desemprego. E aí vem a questão da rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? Atribuir ao empregador a responsabilidade pela rescisão do contrato. E aí, salvo melhor juízo, acho que nós até já vimos isso na aula passada, o artigo 484 da CLT vai trazer ali as possibilidades. Inclusive, a gente viu, né, em um dos nossos casos simulados, que fala a respeito de pedir a rescisão indireta quando há falta de depósito de fundo de garantia. Sim, isso gera a possibilidade de pedir o rompimento do contrato por culpa da reclamada, fazendo jus a todos os direitos, como se fosse uma rescisão imotivada. Extinção do estabelecimento, aplicam-se as mesmas regras da rescisão imotivada, verbas próprias, né? Características, férias vencidas, proporcionais, 13º, liberação do fundo de garantia, multa de 40%, aviso prévio, todas essas que nós já falamos anteriormente, levando em consideração a extinção do estabelecimento. Falando de alguns contratos, né, especificamente agora, vamos falar do contrato de experiência. É aquele celebrado por prazo máximo de 90 dias e que tem por finalidade a avaliação recíproca das partes em relação aos serviços prestados e às condições de trabalho oferecidas pelo empregador. O contrato ele poderá ser prorrogado uma única vez, desde que observado o prazo máximo permitido para a sua utilização. Já falei sobre isso com vocês, então, só relembrando o conceito. Qual que é a natureza jurídica? É um contrato autônomo, que produz todos os efeitos jurídicos previstos para as demais modalidades contratuais, sendo qualificado apenas por permitir a recíproca avaliação dos contratantes, que é aquilo. O contrato de experiência serve tanto para o empregador conhecer o empregado, quanto para o empregado conhecer o empregador, se é interessante para ele continuar naquela empresa ou não. Já o contrato de safra é uma modalidade de contrato rural, celebrado com prazo, cujo termo final normalmente é fixado em razão das variações da atividade agrária. Portanto, enquadrado segundo o disposto no parágrafo 2º do artigo 443 da CLT, cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, tem um momento para início da colheita, que é quando eventualmente a lavoura está madura, mas você não tem um prazo final, né, que possa atender eventualmente essas necessidades. Contempla as atividades de plantio, colheita, preparação da terra e outras que envolvem as atividades rurais. Dessa forma, o termo final desse contrato é incerto, eis que, na dependência da conclusão da prestação pactuada, recomenda-se que o contrato seja por escrito, que não ocorre na maioria das vezes, mas é indicado para que você não tenha que pagar aviso prévio, não tenha que pagar multa do fundo de garantia, liberação de guias de seguro-desemprego, porque não haveria ali um vínculo de prazo indeterminado, mas um prazo certo. O que eu estou sujeito, então, e por que não tem como definir a data? Vamos imaginar que você comece o plantio na estação de chuvas. Então, não há possibilidade de você plantar com chuva. Então, um dia você consegue plantar, no outro não. E isso, às vezes, acaba atrasando a conclusão daquela safra. Contrato por obra certa, aquele celebrado no meio urbano, que exige necessariamente a figura do construtor em caráter permanente, como contratante dos serviços a serem executados pelo trabalhador e execução da obra, que é a realização da obra certa ou do serviço, aplicando-se as regras cabíveis aos contratos por prazo determinado. Né? Já falamos aqui alguns exemplos de empreitada, de pintura ou de construção da própria casa, que vão trazer ali, né, um termo, lembrando que, mesmo em se tratando de obra certa, para que se configure como contrato por prazo determinado, ele não pode, né, ser aí superior a 2 anos. Contrato por temporada é aquele utilizado em situações sazonais e direcionados à prestação de atividades específicas, determinadas e temporárias, visto que tais atividades têm natureza transitória, como é o caso dos hotéis de veraneio, que requerem trabalhadores extras para as temporadas. A Lei 6.019 de 74, que trata, né, sobre o serviço temporário, ou conhecida como contrato de trabalho temporário, é considerada a modalidade contratual atípica, podendo ser utilizado para atender às necessidades de substituição de pessoal regular e permanente do quadro de pessoal do empregador ou para atender a acréscimo suplementar de serviço pelo prazo máximo de 3 meses, cuja prorrogação poderá ser ampliada por mais um mês, mediante autorização prévia do Ministério do Trabalho. Aqui uma questão interessante, pessoal. Vamos imaginar que tenha sido, né, uma mulher contratada por
através da Lei 6.019/74, então um contrato temporário, e ela venha ficar grávida. Nesse caso, a jurisprudência já é pacífica, entendendo que não haverá estabilidade para a gestante por se tratar de um contrato por prazo determinado, mas ainda seguindo o contrato de trabalho temporário, de acordo com a Lei 6.019 de 74. Bom, trazida a situação problema, é que empregada da sociedade empresária Laticínios Leite Bom Limitada, na qual exerce a função de auxiliar de estoque e recebe a importância correspondente a um salário mínimo e meio por mês, desejando se tornar microempreendedor individual para realizar venda de bolos e tortas por conta própria, Érica pediu demissão e começou a fazer cursos de confeitaria. Ocorre que 30 dias após, Érica descobriu que estava grávida e, pelo laudo de ultrassonografia, verificou que já estava grávida antes mesmo de seu desligamento. Então, Érica ajuizou de imediato reclamação trabalhista, pleiteando sua reintegração ao emprego em razão de estabilidade, inclusive com pedido de tutela provisória. Considerando a situação de fato e o que dispõe a CLT, responda às indagações. Caso você fosse contratado pela sociedade empresária, que tese jurídica apresentaria na defesa contra o pedido de reintegração? E caso Érica viesse a ser vencedora na causa e abandonasse o processo na fase de execução por 25 meses, mesmo tendo sido intimada pelo juiz a manifestar-se nos autos, que tese você, como advogado da sociedade empresária, apresentaria em favor do seu cliente? Isso daí, então, é material de pós-aula e na aula 6 nós vamos fazer a correção desse pós-aula. Em 2023, uma determinada faculdade, visando a redução de gastos e otimização de sua mão de obra, resolveu terceirizar as atividades de professor e a cantina existente no campus. Para tanto, fez a dispensa de seus empregados, pagando integralmente as indenizações devidas, e contratou 2 empresas que forneceram novos profissionais para essas respectivas atividades terceirizadas. Em relação à conduta da faculdade, considerando o entendimento consolidado do CTF, é correto afirmar: a atividade cantina, por ser MEI, poderia ser validamente terceirizada, mas a de professor, por ser fim, não poderia, sendo ilícita. A terceirização, conduzida no caso concreto, é ilegal porque a faculdade possui antes empregados próprios para as funções. A terceirização é válida para todas as atividades, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A atividade cantina não poderia ser terceirizada por questão de segurança sanitária, ao passo que a de professor pode. Se a empresa contratante concordar em ser solidariamente responsável pelos créditos, é que todas as atividades podem ser terceirizadas, e assim como pós-aula, na aula 6. Se bem que eu já trouxe aqui para vocês no material. Vamos lá. A e B estão incorretas, depois vocês podem analisar no material. A correta é a letra C, porque afirma que a terceirização é válida para todas as atividades mantidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Essa afirmação está de acordo com o gabarito da banca, pois reflete o entendimento do STF sobre a terceirização, conforme a DPF 324 do recurso extraordinário 958-252. Certinho, pessoal? Então, aulas 4 e aulas 5 atualizadas, para que vocês possam se preparar para a nossa avaliação. Lembrando que, para a nossa prova, é possível a consulta de todo o material escrito, tá? Não vou permitir nenhum material digital, e vocês podem fazer essa atividade individual sem consulta, não precisa justificar e fundamentar nenhuma das questões. Vocês podem fazer a prova individual com consulta, aí precisa justificar e fundamentar cada uma das questões, como eu trouxe nessa última agora, esse último exemplo agora, ou em dupla com consulta nas mesmas regras, justificando e fundamentando cada uma das assertivas. Tá bom, pessoal? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, desejo aí um bom final de semana, bons estudos e uma excelente semana de provas. Grande abraço.